A audiência do julgamento de Donald Trump em um processo por difamação será retomada na próxima quarta-feira, depois de ter sido adiada durante a última semana. Antes, o bilionário volta as atenções para as primárias republicanas contra Nikki Haley. Enfrentando diversos processos judiciais, Donald Trump vai voltar ao banco dos réus na próxima quarta-feira, desta vez para uma audiência contra a escritora Elizabeth Jean Carroll, que cobra 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, num processo por difamação. O procedimento estava marcado para a última terça-feira, mas foi adiado por suspeita de um possível caso de Covid em um dos jurados. Trump pediu para depor contra a escritora, que em maio do ano passado já o venceu em outro julgamento por agressão sexual e difamação, quando o magnata foi condenado a pagar 5 milhões de dólares, mas recorreu da decisão. Carroll afirmou que foi abusada sexualmente por Trump em 1996, numa loja de departamentos em Nova York, acusação rejeitada pelo republicano. O bilionário declarou em 2019, quando era presidente, que a escritora não fazia seu tipo e que ela havia inventado a história para vender seu novo livro. Trump também costuma repetir que não conhece a denunciante. Antes de voltar ao tribunal, o magnata aguarda os resultados das primárias republicanas no estado de New Hampshire, que acontece na terça-feira e podem garantir o apoio definitivo para Trump tentar retornar à Casa Branca. Depois de vencer com facilidade em Iowa, o bilionário também não deve ter problemas para superar a concorrência de Nikki Haley em New Hampshire. Elon Musk visitou o campo de concentração nazista de Auschwitz. O mega empresário que se envolveu numa polêmica sobre o discurso antissemita no fim de 2023 defendeu a plataforma X das críticas. O bilionário Elon Musk visitou o antigo campo de concentração nazista de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, onde mais de 1 milhão de judeus europeus foram mortos entre 1940 e 1945. O magnata se envolveu em uma polêmica em novembro de 2023 ao compartilhar e concordar com uma teoria da conspiração que acusava os judeus de odiarem brancos, o que provocou uma enorme repercussão negativa e a fuga de anunciantes do X, o antigo Twitter. Musk se desculpou pelo episódio e disse que foi a pior postagem que fez na vida. O mega empresário também defendeu o X e garantiu que sua plataforma é a rede social que tem menor quantidade de antissemitismo, de acordo com auditorias externas. Eu posto muito na plataforma X. Vocês sabem, algumas vezes faço até 100 postagens por dia. De vez em quando eu farei algo idiota, com certeza. Mas eu realmente tento dizer coisas que considero interessantes ou engraçadas. O que quero dizer é que deve haver alguma razão pela qual 169 milhões de pessoas me seguem. Musk, que também participou de uma reunião com autoridades para discutir soluções diante do aumento astronômico do antissemitismo que afeta a Europa, é acusado de permitir a proliferação de discursos de ódio, desde que comprou a plataforma em outubro de 2022. O 79º aniversário da libertação de Auschwitz será celebrado no próximo dia 27 de janeiro, data que se tornou Dia da Memória do Holocausto. Autoridades dos Estados Unidos e do Equador se reuniram para debater segurança, investimentos e fechar acordos nessas áreas. Equador e Estados Unidos chegaram a um acordo para cooperar na guerra contra o narcotráfico, ampliar o acesso a mercados e aumentar os investimentos para gerar mais empregos no país sul-americano. A reunião contou com a presença do assessor especial da presidência dos Estados Unidos para as Américas, Christopher Dodd, e a comandante do Comando Sul, Laura Richardson, e do subsecretário adjunto do Escritório de Assuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acordo com a presidência, as duas partes concordaram em incrementar a cooperação em segurança e defesa, além de trabalhar para alcançar uma migração ordenada, segura e regular.
Expressamos às autoridades americanas que para o Equador é uma prioridade a ampliação do acesso a mercados para os nossos bens e serviços, assim como a atração de investimentos e financiamentos. O Equador enfrenta há 2 semanas uma investida de grupos criminosos ligados a cartéis mexicanos e colombianos após a fuga de Adolfo Macias, chefe da gangue Los Choneros. A violência escalou principalmente depois que um grupo tomou com armas um canal de televisão durante uma transmissão ao vivo. O presidente Daniel Noboa declarou um conflito armado interno e ordenou uma luta sem trégua contra os grupos traficantes qualificados por ele como terroristas. Trânsito livre e cidade quase vazia. Esse é o panorama de Mar del Plata, principal destino de verão dos argentinos, com uma inflação anual de 211% e forte desvalorização salarial. A temporada lá está perdida para os comerciantes e é uma tristeza para os turistas. Mar del Plata costuma ser o principal destino de verão dos argentinos. Por quase 80 anos, a cidade recebe 6 vezes mais turistas do que os 650 mil habitantes, entre o Natal e fevereiro. Mas, neste verão, a primeira quinzena de janeiro teve apenas 60% de ocupação. É muito difícil vender, as pessoas não têm dinheiro, é muito difícil para elas. A única coisa que as pessoas querem é comer. Os argentinos sofriam uma inflação de 12% em novembro e de 25% em dezembro, chegando a um total de 211% no ano todo, a maior desde junho de 1991. O golpe final foi a desvalorização do peso de mais de 50% no meio de dezembro, nos primeiros dias do governo do presidente Javier Milei, que, de acordo com o relatório da Central de Trabalhadores da Argentina, precipitou a inflação e contraiu os salários em 20%. Pensamos que talvez com a mudança de presidente, como ele é uma pessoa que está na economia, que os preços fossem baixar, mas as coisas aumentam cada vez mais. No meio da temporada de férias, aqueles que viajaram para Mar del Plata diminuem os gastos. No familiar, reduzimos bastante. Viemos para a praia, alguns dias fazemos sanduíches, saímos para comer fora de vez em quando à noite. Cozinhamos em casa também e tentamos encontrar uma maneira de contornar a situação. Mas há um lado positivo para alguns turistas. Eles aproveitam o inédito espaço na praia e montam pequenos campos de futebol e outros jogos. Algo impossível em outras temporadas, lotadas de pessoas tomando sol. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um terremoto na fronteira entre a China e o Quirguistão. O tremor foi registrado em uma área montanhosa entre os 2 países e também atingiu o Cazaquistão. Um forte terremoto de magnitude 7 deixou mortos e dezenas de feridos na fronteira entre a China e o Quirguistão. O balanço foi divulgado nesta terça-feira pelas autoridades dos 2 países. O tremor principal foi registrado após as 2 da madrugada no horário local e o epicentro foi a uma profundidade de 13 quilômetros na região chinesa de Xinjiang. 47 prédios desabaram e outros 78 foram danificados, segundo as autoridades locais. O tremor também foi sentido no Cazaquistão. E o Ministério da Saúde do país informou que a cidade de Almaty, com 2 milhões de habitantes, 44 pessoas solicitaram assistência médica para ferimentos. Na manhã de terça-feira, a Agência Sismológica do Cazaquistão relatou 2 novos tremores de magnitude 5,2 e 5,3 na mesma área. O Ministério de Situações de Emergência do Quirguistão afirmou que não foram relatados vítimas ou danos. A televisão de Nova Delhi também noticiou fortes tremores na capital indiana, localizada a cerca de 1.400 quilômetros de distância. O terremoto ocorreu um dia depois de um deslizamento de terra ter soterrado dezenas de pessoas e causado pelo menos 8 mortes no sudoeste da China. E o tempo passa rápido mesmo, hein? Já se foram 4 décadas desde que a Apple lançou o Macintosh, seu primeiro computador. Lançado em 24 de janeiro de 1984, o primeiro Macintosh completa 40 anos.
Para comemorar, o Museu da História da Computação na Califórnia tem um dos primeiros computadores na exposição Apple Mac 40. Os computadores, conhecidos como Mac, ganharam adeptos por sua facilidade de uso e sua interface gráfica, entre outras características. O Mac desempenhou um papel importante na transformação do computador pessoal, de algo que exigia um pouco de conhecimento, ou seja, memorizar um monte de comandos que seriam usados, por exemplo, em um PC IBM, em um ambiente gráfico no qual você poderia simplesmente apontar e clicar em diferentes coisas na tela e fazer seu trabalho dessa forma. O primeiro Macintosh foi um produto de luxo. Foi vendido em 24 de janeiro de 1984 nos Estados Unidos por mais de $7 mil, hoje equivalente a mais de R$40 mil. Mas o preço caiu rapidamente para cerca de $2 mil, o que o tornou mais acessível que o principal concorrente, o PC da IBM, que custava cerca de $10 mil hoje. O The New York Times informou que a Apple esperava vender 250 mil Macintoshes em 1984. Estes números louváveis em uma época em que os computadores não haviam ainda se democratizado são 15 vezes mais modestos do que as vendas atuais de computadores Apple. Inicialmente, o Mac era voltado para usuários profissionais, ou seja, pessoas que trabalhavam com artes criativas, como escritores e artistas gráficos e assim por diante. E essa comunidade permaneceu muito bem com o Mac durante esse tempo. Mas o mercado do Mac aumentou drasticamente, sendo usado basicamente por todos. É muito popular entre os estudantes, por exemplo, e se tornou uma marca global poderosa por si só. As consultorias Gartner e IDC estimam que o grupo de Cupertino tenha vendido cerca de 22 milhões de Macs em 2023. Com entre 8% e 9% das vendas globais, a Apple está em quarto lugar, depois da Lenovo, HP e Dell. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.